quais são os principais sintomas da doença do carrapato. Essa doença é muito falada por aí, né, gente? Pode ser ocasionada por bactérias ou por protozoário transmitido pelo carrapato. E sim, pode levar um animal a óbito, seja por uma hepatite muito grave ou por uma anemia, hemorragia também muito grave, porque essas são as principais complicações da doença do carrapato, tá? Então, doutora, quais seriam os principais sintomas? Assim, não vai existir um sintoma, gente, em todos os animais iguais, tá? A doença do carrapato é como a gente costuma dizer, nós moramos num país tropical. Então, as doenças tropicais, elas fazem parte da nossa rotina, tá? Então, a doença do carrapato não deixa de ser diferente, é uma doença característica de país tropical. Então, os animais, os indivíduos também se adaptam a essa doença. Então, tem muitos animais que hoje passam meses aí tranquilamente convivendo com essa doença, até mesmo não tendo sintomas ou apresentando sintomas, mas vivendo muito bem. Até o momento, obviamente, que fim da linha, né? Até o momento que vai morrer se não tiver socorro, se não tiver atendimento. É o que muito acontece com os cachorros de rua. As pessoas acham que cachorro de rua não tem doença do carrapato. Pelo contrário, experimenta tirar um da rua, faz exame para vocês identificarem. Muitos vão estar cheios de doença do carrapato. Então, os sintomas podem variar muito devido ao fato dos indivíduos também começarem a se adaptar. À medida que a bactéria evolui, que o carrapato evolui, que o protozoário evolui, o portador da doença também evolui e fica mais resistente. Então, eu vou falar aqui alguns sintomas bem característicos. Primeiro, emagrecimento. Às vezes o animal vai estar comendo bem, mas vai estar emagrecendo. Ou às vezes não vai estar comendo bem e vai estar emagrecendo. Mas atualmente, gente, o cachorrinho, quando ele está numa fase inicial da doença, ele aparenta estar levando uma vida perfeita. Então, por isso que passa desapercebido pelo tutor. Porque o cachorro está lá emagrecendo, mas está comendo, está brincando. Ah, está emagrecendo, deve ser por causa do calor. Ou o cachorro está comendo, né, pouco, menos do que comia, mas está brincando, não está tendo diarreia, não está tendo vômito, mas está com a doença do carrapato. E a pessoa acha que é o que? Ah, é o calor, está muito quente, o cachorro não quer comer muito bem, ou está mais velho, o cachorro está meio velho, né, deve estar sem apetite. Não, já são sinais singelos. Então, emagrecimento, falta de apetite ou não, perda de pelo. Normalmente os cachorros com doença do carrapato largam muito pelo. Remela, secreção na vista, é muito comum também cachorros com doença do carrapato apresentarem remela, aquela remela que você limpa e 4 horas depois, 5 horas depois ela aparece novamente. Os animais podem ter febre ou não, tá? Alguns cachorros podem vir a doença, né? Pode vir acompanhada de diarreia ou não, às vezes diarreia com sangue, às vezes diarreia sem sangue. O animal pode ter vômito ou não. Já peguei paciente que simplesmente ficou sem andar, comendo bem, não tinha emagrecido e simplesmente parou de andar. E nós fomos investigar ali o que estava acontecendo e era uma doença do carrapato. Tem animal que vai dar convulsões, entende? Então, assim, são muitos sintomas. Às vezes o cachorro vai ter todos esses sintomas juntos, ou só um ou outro, mas uma coisa que passa muito desapercebida, que faz a pessoa ir para o veterinário quando a doença já está muito avançada, é perda de pelo. Se o seu cachorro está perdendo mais pelo do que o normal, leva para o veterinário, faz um hemograma, porque pode sim ser uma doença do carrapato. Se o seu cachorro está emagrecendo sem justificativa, tá? Ou se ele está sem apetite sem justificativa, se ele está ficando deitado demais sem justificativa, você brinca, né? Ele vai na rua, ele brinca, ele late para a pessoa desconhecida, mas daqui a pouco ele vai lá e deita, tá mais prostrado do que o normal, leva para o veterinário para fazer um exame de sangue, porque pode sim ser a doença do carrapato. E como eu expliquei aqui, gente, a doença do carrapato, pelo relato das pessoas que chegam aqui falando dos sintomas, a gente vai começando a perguntar, a gente percebe que o animal às vezes está mais de um mês com um sintoma singelo e a pessoa não se deu conta. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui, a urina mais amarronzada. O animal, quando está com doença do carrapato, ele tende a ter cistite. Então ele pode ter uma urina mais amarronzada, mais escura, podendo ter perda de sangue pela urina ou não, porque quando o animal tem doença do carrapato, a coagulação fica comprometida. Então esse bicho pode ter hemorragias por diversas partes do corpo, pelo vômito, pela uma diarreia, por umas fezes, pela urina, pela gengiva. Então, assim, é muito sério se o animal está tendo perda de sangue, significa que as plaquetas provavelmente estão baixíssimas e aí você tem que realmente correr para o veterinário para a doença não complicar, tá? Porque realmente a doença do carrapato mata muitos animais ainda e esses são os principais sintomas: emagrecimento, queda de pelo, prostração, falta de apetite, remela, tá? Urina mais escura. E é isso, gente. Se o seu animal está com algum desses sintomas, pelo menos um deles, ou todos esses juntos, ou 2, 3,
já é motivo para você ir pro veterinário, tá bom? Espero ter esclarecido essa dúvida para vocês e boa sorte com o bichinho de vocês e saúde para eles, né?